Nosso bom dia, com alegria que estamos começando mais um programa Mensagem de Fé, aqui no Canal 20, na TV Bar. Bênção de Deus, a cada sábado, neste horário das 11h30 até o meio-dia, apresentamos o programa da Igreja Encontros de Fé. Igreja Encontros de Fé, com a sua sede na Presidente Roosevelt 313, mais 8 congregações em Porto Alegre, e somos 63 congregações em toda a grande Porto Alegre. O programa de hoje está conosco o pastor Jorge Lopes, da nossa sede Encontros de Fé, e também o pastor Sérgio, também da sede Encontros de Fé, mas pastor no Sarandi. Bom dia, pastor Sérgio, como é que está? Bom dia, uma alegria, podemos estar juntos, né? Um privilégio, podemos estar aqui, né? Usufruindo desse momento especial, podemos compartilhar algo de Deus, né? Nesta Amém. manhã. Pastor no Sarandi hoje. Pastor no Sarandi, depois de muito trabalho, né? Em sopões, em obras sociais, no Sarandi, acabamos, né? Hoje, pastoreando uma congregação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Sérgio trabalhou muito tempo conosco em obra social. O Jorge está voltando ao programa, já participou há 2 programas atrás. Tudo bem, Jorge? Isso mesmo. Bom dia, pastor Zé. Mais uma vez, muito obrigado por me convidar. Estar aqui compartilhando do amor de Deus, da graça de Deus com todos os nossos ouvintes, todos que nos assistem nessa manhã. Bênção de Deus. Nós vamos uma canção e nós já voltamos com vocês. Tu és a nossa fonte de poder, Senhor. Por isso, vamos cantar isso nesta noite. Aleluia. Jesus é minha fonte de poder. Ele é minha vitória. Só Ele louvarei. Só Ele exaltarei. Jesus é minha fonte de poder. Ele é minha vitória. Só Ele louvarei. Só Ele exaltarei. De ti vem meu louvor na congregação. Cantarei e louvarei meu nome, Senhor. De ti vem o meu louvor na congregação. Cantarei e louvarei meu nome, Senhor. Jesus é minha fonte de poder. Bênção de Deus. No programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre questões atuais, né? Os dias que estamos enfrentando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estamos ainda com nossos cultos presenciais com um limite de 30 pessoas. Teremos, inclusive, hoje à noite em nossas congregações de Porto Alegre, todas de bairro, né? Sarandi, Rubem Berta, Manuel Elias, Lomba do Pinheiro, Partenon, Zona Sul e Restinga. Nós vamos estar com 2 reuniões em cada localidade e amanhã de manhã estaremos na sede da Igreja Encontros de Fé, como também amanhã à noite. Teremos também a nossa live, amanhã de manhã às 10 horas, como também voltaremos com a live das 19 horas da sede da Igreja Encontros de Fé. Você tem que se inscrever nas nossas reuniões, você pode olhar o nosso site da Igreja Encontros de Fé e você vai poder fazer isso então. Começando pelo Sérgio. Sérgio, tudo bem, Sérgio? Nos conhecemos há muito tempo, hein? Olha, mais de 40 anos, pelo menos, né? Mais de 40 anos. Mais de 40 Nos conhecemos tempinho. crianças, nossos Sim, pais foram amigos, né? Isso, Eu com me lembro, 12 anos, 13 anos de idade. 13 nós já anos. tínhamos, Eu e o éramos Sérgio vizinhos, né? jogamos bola juntos, Jogamos bola, né? futebol salão, fizemos Houve momentos marcantes. marcante, fizemos, não, o Jorginho também praticou esporte, o Sérgio foi Houve bom momentos jogador. aí foi que ficaram na lembrança. na só, viu? lembrança, né? Mas, Sérgio, pastor do Sarandi, mas tu colocaste uma coisa interessante, tu trabalhaste um bom tempo em obra social, Sim. né? E eram os sopões, isso aí é coisa de 25 anos atrás, 20 anos atrás. De 20 né? anos atrás. É que é interessante isso, né, pastor? Na verdade, eu caí de paraquedas no sopão, né? Eu tinha na faixa aí de 18 para 20 anos, um pouco mais, e não tinha comprometimento com a igreja, com nada, mesmo sendo filho De cristão. filhos de pais cristãos. Eu não era envolvido com nada, mas conhecia. E um belo dia lá no teatro me convidaram, olha, estamos fazendo um trabalho social assim e tal, e tal. Resumindo, eu entrei lá e nunca mais saí.
entrei para ali, fui me envolvendo, fomos para Alvorada no começo do trabalho, lá no Cocão, fizemos um Cocão. trabalho muito interessante. Antes de nós termos a congregação no Antes de tudo, Cocão. tinha um laguinho Antes de ali. ter igreja, Jorge. Exatamente. Era um garajão, na verdade, bastante precário. E aquele lugar era perigoso. Lugar O perigoso. concreto dele era muito fraco. Uma vez eu fui pregar lá Isso mesmo. e o concreto mexeu. Então, ali nós começamos e ali realmente eu tive assim uma experiência diferente com Deus, pessoal. Porque até então eu tinha uma ideia da minha visão de ser bonzinho e fazer obra social. E não aquilo que é servir a Deus e ter isso. Não como fruto da vida cristã. Exatamente. Fruto da minha natureza. Uma de ser manifestação bom. do amor de Deus, Exato. né? Eu vou ser bonzinho, eu vou ajudar os pobres, que bonito. Estou fazendo bem. Isso aí ali acabou. Acabou. A minha visão foi que quando eu fui orar pela primeira vez por alguém, eu nunca vou me esquecer disso. Tinha 3 menininhos pequenos, eu comecei a orar por eles e eu comecei a chorar. Desenfreadamente, os 3 me olhando. O que está acontecendo? Realmente era Deus falando comigo. Algo diferente, algo forte que mexeu comigo. E dali para frente, eu não tive mais dúvida de que o caminho era esse. E Deus, eis-me aqui, vamos trabalhar. E aí a gente continuou. Depois nos mudamos de lá para o Sarandi também, ali para Brasília, né? Ali Também, até hoje se faz até muita obra hoje social, se né? faz obra social. E depois a congregação, onde nós estamos agora. Hoje tu é pastor há quanto tempo no Sarandi? 3 anos. 3 3 anos. Que legal. Então, continuamos, então, inclusive como pastor, a gente tem um trabalho social com os Social. irmãos da igreja, Muito bonito, muito mas bonito. também nós temos um envolvimento com a comunidade. Nós temos pessoas na comunidade que são da presidência das associações do bairro e a gente tem um vínculo muito bom, inclusive é irmão nosso ele. Então, em situações como houve agora da pandemia, outras de enchente, que houve aquela enchente terrível no Sarandi, que arrebentou uma... Ali eu me lembro. Aquela ali nós ajudamos Nós muito. nos tornamos um centro de abastecimento. Nós tínhamos Aquilo- mais de 50 colchões todos os dias lá para abastecer. Então, a gente se envolveu também de forma comunitária e tem se envolvido com a igreja também com esse braço comunitário. Ali temos inclusive irmãos que foram jogadores de futebol que congregam conosco, que são hoje, Sarandi. é. O Barão e o Rincon são, O Barão são o dali. Rincon hoje tem sido uma peça importantíssima, ativa junto com o Araújo, que é outro irmão querido, que é da associação. E a gente, em parceria, tem levado o amor de Cristo às pessoas e hoje, inclusive, de forma bastante discreta, porque nós não podemos fazer com que as pessoas venham até nós. Então, o que está acontecendo? Eles estão indo até as pessoas. Eles têm levado, inclusive, final de semana eu peguei algumas coisas aqui que o Marcelo conseguiu, levamos para eles na casa deles. Então, tem sido uma oportunidade de levar o amor de Deus e também ajuda prática, né, efetiva, de necessidades básicas que É hoje... interessante isso, né? Porque a igreja, ela prega o evangelho, mas ela tem essa prática, né, Jorginho? Da ajuda, da caridade, da expressão do amor, né? Isso é muito forte, né? Aqui na sede, nós temos um sistema de distribuição de alimentos, né? Que nós recebemos bastante alimentos, inclusive nessa crise agora. nessa crise. Um dia eu estava aqui, eu me lembro, veio uma picape do Sarandi Sim, buscar comida. exatamente. É o presidente da associação e veio aqui e encheu a Exatamente. caminhonete. Nós estávamos um dia aqui, veio uma caminhoneta do Sarandi buscar Exatamente. comida aqui. Exatamente. Foi legal aquilo ali, hein? Foi muito bom. E também de roupas, né? E agora eu estava vendo os meios de comunicação seculares também, falando sobre a arrecadação de roupas, porque vem aí um tempo meio frio no mês de julho, né? Tem muitas coisas, Jorginho e Sérgio, que nós descobrimos trabalhando nesses lugares mais carentes. Quer ver uma coisa? Uma delas é que nós, dando colchões e cobertores para certas localidades carentes, você estava contribuindo para que os irmãos ou primos não dormissem mais juntos. Sim. E também anularia a possibilidade de abuso, de abuso muito sexual. forte. Então, isso é o tipo da coisa que não passa pela cabeça de muitas pessoas da A gente acha sociedade. que só está em filme, né? Não é em filme, a vida real. E tu doar um colchão para uma família. Exatamente. Tu vai dar condição de uma pessoa ter a cama dela, dormir sozinho e também ter o cobertor dela. Então, são muitas coisas que Várias. não pensa. Na verdade, a sociedade hoje, em parte, se vive muito em setores, né? Tem setores que pessoas não chegam nem a se encontrar e se relacionar. Mas a gente, como cristão, pregando o evangelho, nós somos um todo da sociedade. Nós andamos em todos os lugares. Por isso que nós estamos com a sede na Presidente Roosevelt 313 e temos congregações em todos os bairros, inclusive em bairros carentes de Porto Alegre. Eu quero mandar o meu abraço e quero dizer assim, é louvável o trabalho das denominações que mantêm as suas congregações em lugares carentes de maneira missionária. O que é de maneira missionária? Sustentam as congregações ali para abençoar o povo espiritualmente e socialmente. Está certo? Não, e é interessante essa questão, né, pastor, que
a gente tem que ter um discernimento muito forte com relação a essa questão do serviço, para que tu não crie o juízo de balanço sobre quem merece e quem não merece, porque a nossa natureza, ela diz isso. Eu acho que tu sim, tu não. Não, nós temos que ter o amor de Deus que Ele teve por nós, pelo mundo, que Ele amou de tal maneira, que tem que valer para o sopão, tem que valer para tudo. Então, quando nós vamos assim, esse fulano não vai na igreja, olha, nós vamos abençoar a vida dele. Nós estamos ajudando pessoas. Pessoas. Então, essa questão de discriminar, até fazer uma acepção, isso não existe. É servir, servir e servir. Amamos a todos porque nós cremos também que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Amém. Mas uma das coisas que nós estamos investindo também nesses dias agora é trabalhando no fortalecimento da fé das pessoas. Nós temos pregado nas nossas lives, nos nossos cultos, uma conscientização de que Deus realmente nos ama. Como diz no Salmos 34, versículo 15, é interessante, eu estava meditando sobre esse texto, diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos dele estão abertos ao seu clamor. Significa, nós estamos trabalhando nesses dias num fortalecimento maior na fé das pessoas, para que as pessoas creiam que mesmo em momentos de desafios, o importante é confiarmos em Deus e desfrutarmos de um Deus que está vendo e que vai cuidar de nós. Amém. Que vai cuidar de nós. Então, essa questão da confiança em Deus, né? Essa questão do realmente esperar em Deus, isso aí está sendo muito importante. Nós estamos trabalhando para que as pessoas hoje realmente creiam ainda mais em Deus e saibam que Deus está vendo as pessoas e vai cuidar e vai abençoar. Inclusive sobre esse assunto, né, pastor, a gente nunca falou tanto e nunca se pregou tanto para a igreja sobre a questão de confiar, a confiança versus medo. Né? Eu tenho até, me permite rapidamente, né, o Salmo 56, Davi: e me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que ele como rei, eu temo. Ele tinha medo também. Exatamente. Esse é um ponto importante, pastor, que as pessoas têm que entender. Uma vez que tu é salvo, entende? Tu não se torna um super-homem. Super-homem. Mas tu passa a ter Deus contigo e tu passa a ser em Deus vencedor. Exatamente. Né? Porque o medo faz parte da nossa natureza, até como um sistema de defesa, né? Só que hoje nós estamos vivendo um outro medo, né? Um medo diferente. E é um medo que ele cria um ambiente diferente, de tensão, de estresse, de ansiedade, de pessoas que não têm dormido. E isso leva a uma outra condição. Então, nós temos pregado isso. Essa confiança em Deus nos dá temor. É que também as incertezas, né? Por exemplo, essa semana a gente está trabalhando em cima dos gafanhotos, né? Sim. Então, como diz existe uma ferida e o cara vem lixar a ferida, pô. Aí, agora, essa questão que tu falou sobre o pavor, Jeremias 17, lê para nós aí, 17 do 5, lê até o 8. Jeremias 17 do 5 ao 8, que é um tema que nós estamos meditando nos dias de hoje. Jeremias 17, do 5 ao 8, fala sobre confiar em Deus ou não. O que diz aí? Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o 8? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui, o confiar seria a pessoa que está desenvolvendo uma fé, uma esperança em Deus. Aquele texto que diz de Provérbios, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. Aqueles que confia em Deus é como uma árvore, é como aquele arbusto, que não no deserto, sozinho, para secar, mas aquele que está à beira do riacho. É muito comum quando tu viaja pelo interior, alguns lugares, tu vê aquele matinho meio tortuoso às vezes. Pode crer que no meio tem um riachinho. Sempre tem um riachinho, né? Tem um um arroio, como se diz, os arroios, né? E aí é interessante que aqui diz que nós somos como esta árvore, plantada, que a nossa raiz, ela se alimenta direto da água. E aí no dia que está quente, no calor,
interessante, no calor, as nossas folhas se mantêm verdes. Nutridas, né? Nutridas, né? Elas não secam, né? Como é importante hoje tu teres uma fé sólida, da maneira correta, na pessoa certa, aonde nesta provação, nesses desafios, e aqui diz outra coisa, né? E no tempo de sequidão, Sim. que é o tempo sem a chuva, né? Nós tivemos aqui no estado mesmo um tempo de sequidão. De seca. Aqui diz que nesse tempo de sequidão, aí que está, entra no que tu falaste, não se perturba, significa não se apavora, não se assusta, né? Sim. Não se desespera. Então é interessante. A questão do medo, né, do pastor? medo, né? É um medo diferente que nós estamos tratando agora, né? Um medo patológico, digamos assim, né, que vai levar a uma outra situação. Mas É um medo que se pode perder as coisas, mas também é um medo que se pode perder a vida. Exatamente. E hoje, Exatamente. o que tem maior valor está sendo conscientizado, que é a vida, né? Exato. Que é a vida, né? Mas eu vejo assim, o inimigo ele tem avançado e tem trabalhado nessa questão do medo, e eu até preparando algo que a gente já levou para a congregação, lá em Gênesis, capítulo 3, quando vem o pecado, vem a queda do homem, né? Onde o medo aparece a primeira Quando vez. ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se na presença do Senhor, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque medo. estava nu, tive medo. Duas coisas que eu vejo hoje, assim, que são pontuais para os nossos dias. Tive medo e me escondi. O que o medo faz? Ele te contrai, ele te deixa imóvel, ele te mobiliza. E aqui tem uma outra coisa, né? Em todos os sentidos, E inclusive. aqui tem uma coisa interessante que tu levantou, e aqui o medo é resultado de infidelidade a Deus. Aqui foi a quebra, né? Aqui foi a quebra da relação do aqui homem com Deus. Aqui o medo, ele está junto com vergonha e sentimento de culpa. Exatamente. Esse vai ser um E esse é o investimento. problema do ser humano, que Exatamente. se ele não crê no Senhor Jesus como seu Salvador e não desfruta de perdão de seus pecados, ele continua se sentindo na sua consciência culpado e sendo acusado e tem vergonha e não busca Deus. Ele se esconde. Se esconde, Exatamente. se esconde. Exatamente. Mas é interessante essa questão, não se perturba, não se agita, não se apavora. abate. Né? Não se apavora. E tem situações, né, pastores, que nós vamos nos agitar, nós vamos nos abater, porque o mundo é mau, ele jaz o maligno, e há uma pandemia, há um momento difícil. Há fatos reais, né? Há fatos reais. Há fatos reais. Sem dúvida. Agora, o que nós devemos fazer? Como nós temos lido, né? Aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos conforta. O próprio rei Davi, o Senhor citou agora, no Salmos 25, ele diz, em ti, Senhor, a ti, Senhor, levo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Ou seja, independente da situação, quando até mesmo tu não sabe o que fazer, porque se tu for ler todos esses salmos aqui, Davi, ele tinha sido traído pelo seu próprio filho, não sabia o que fazer, ele estava desesperado e abatido, mas o que ele fez? Ele levou toda a sua alma a Deus, ele confiou toda a sua vida a Deus, e ele dizia, meu Deus, em ti eu confio, ou seja, em quem nós devemos confiar nesse tempo, e quem é poderoso para nos salvar, para nos resgatar, é Deus. O próprio profeta Jeremias, só para colocar no texto que nós estamos, ele foi um homem que teve muitos momentos e muitas circunstâncias da vida onde ele ficou aflito. Sim. Foi um profeta que viveu uma vida de aflições por desafios e até às vezes ele chegou até discutir com Deus, Sim, questionar, sentindo que estava sendo abatido. E esse capítulo, ele está dentro do que é o renovo de Jeremias, onde Jeremias é renovado. Por isso que ele está dizendo o seguinte, ó, ele inclusive chutou disso, que o homem que confia no Senhor, ele está dizendo o seguinte, no tempo de sequidão, ele não se perturba, porque ele passou por isso. Sim. Ele passou por esses desertos. Ele fez experiência. Ele disse, eu não fui um arbusto solitário no deserto, eu realmente fui uma árvore plantada junto ao ribeiro. E na sequência, tem um outro ponto que é importante, quando diz que não deixa de dar fruto. Aí que está. Esse termo não deixa de dar fruto significa não deixa de expressar o bem. Não deixa de viver certo. Quando nós estamos confiando em nós mesmos, quando nós somos a nossa base, a nossa razão, o nosso intelecto, o que nós conhecemos é a nossa força em nós mesmos, numa crise nós somos abalados. Nós estamos colocando limite, na verdade. Nós estamos colocando limite. E nós sendo abalados, nós deixamos de frutificar. Quando nós estamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro e temos comunhão com Deus, nós estamos sendo sustentados por Deus. E se nós estamos sustentados por Deus, nós estamos vivendo na fé, e então a vida de Deus em nós, como diz, é maior do que tudo que nós estamos enfrentando. Então, esta vida, ela flui como fruto.
nós continuamos amando, continuamos fazendo a caridade, fazendo bem e continuamos frutificando também em tudo aquilo que é o querer de Deus, né? Então é interessante essa questão da frutificação, porque o fruto ele não é puxado para fora, o fruto surge ao natural de acordo com a árvore de origem. Sim. Então se nós temos fé e vivemos com Deus e confiamos em Deus, Vai ser ao natural uma consequência Nós natural. continuamos a dar fruto. vai né? dar fruto. E o perfeito amor, né, pastor Isaías, pastor Sérgio, ele lança fora todo medo, né? Quando João escreve lá a sua carta, né, 1 João fala sobre Deus ser amor, diz que no amor não existe medo, porque no medo há tormento, mas aquele que é aperfeiçoado no amor, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que vive diante de Deus uma vida regado pelo seu Espírito, tendo comunhão com Ele, esse medo ele vai ser lançado fora e ele vai ser realmente aperfeiçoado e vai ter fé e vai resistir todas as adversidades. Né, Ninguém aqui está dizendo que nós ignoramos o que estamos enfrentando, a situação e o quadro mesmo. O quadro existe. existe. É real. Só, Talvez- inclusive nós sabemos bastante disso, porque eu como pastor de uma igreja que tem 30 e poucos mil membros, eu que sou pastor de quase 80 pastores, As tá certo? informações Não, vêm. eu recebo isso aqui, Ó, tá chegando o ó, mais um aqui, ó, o famoso WhatsApp, né? E Sim. ele funciona o dia todo. Então a gente está tratando esses assuntos do dia a dia. Então o que nós estamos colocando é que a confiança em Deus, a dependência em Deus, quando tu confia naquele que te criou e que além de ter te criado, te amou e entregou o filho dele por ti na cruz, tu passa a ter uma segurança. Em 1 Pedro diz assim, ó, que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado. porque Ele vai o quê? Cuidar Cuidar de de nós. nós. Então é interessante essa questão, né? Crer, Não né? é uma vida religiosa somente, nós estamos falando de uma vida de fé, uma confiança em um Deus que os seus olhos estão nos ao vendo. redor dos que E o temem. algo também, pastor, que a gente tem visto na prática, né, com o convívio com as pessoas, né? Até no mundo secular existe um ditado bem comum, né? Bah, agora só Deus. Ou seja, Deus é a última instância. Não, só bombeiro, né? Não, sempre foi só ele. O que nós temos que pregar, e temos até eu falei sobre Josafá, sobre aquele ataque que tiveram dos inimigos, sobre a primeira coisa que Josafá fez quando veio 3 territórios contra ele proclama o quê? Um jejum e oração. Vamos ajoelhar, quer dizer, a primeira instância para nós nesse momento é nós nos dobrarmos e nos curvarmos a Deus e buscarmos a Deus. Não a última, não no meio, é no começo. Então, é importante as pessoas entenderem isso, porque os dias são difíceis. Não. Os medos virão, as situações virão. Agora, o quanto eu tenho conseguido isso aqui, né? Josafé teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum até ajudar. Colocasse uma coisa, Eles foram orar, em primeiro lugar. Buscar Deus. É que, como o salmista diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É melhor tu começar a tratar o assunto na formação. Entrega para Deus no começo, né? De manhã. Né? Então, assim, esse ponto, quando você vive uma vida de confiança em Deus, uma vida de comunhão com Deus e medita na Bíblia, entende? Você entende que se Deus não edificar a tua vida, em vão tu vai trabalhar. Então, tu não recorre a Deus só na hora do desespero, como não tem problema. Se você nunca recorreu a Deus no sentido de Que seja prática, assim. se você quer recorrer agora na hora do desespero, Deus também diz que nós devemos clamar a Ele na hora da angústia e Ele vai nos atender. Agora, o melhor é consultar Deus e ter Deus na construção de tudo. Interessante, pastor, aqui no texto de Josafá, no capítulo, no verso 20 e 12, ele diz, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, algo que nós temos que entender, nós temos que reconhecer a nossa limitação. Eu estou fraco, eu estou mal, eu estou precisando, eu estou com medo, mas Deus, eu não vou tirar os meus olhos de Ti. Isso eu não negocio, eu não abro mão. Então esse é um tempo para nós entendermos bem isso, aonde está a nossa visão nesse momento em que todas as coisas, né, convergem para o pânico, para o medo. Né? Tem pessoas que me disseram, pastor, eu não consigo orar. Eu disse, como assim? Não consigo. Eu ouço televisão o dia inteiro, eu estou, me dispersando com informações. Não pode deixar de orar. Aí vem o mundo comercial, minhas atividades comerciais têm me afligido em situações e tal. Então, aquilo está me preenchendo a um ponto de eu deixar muito pouco para aquilo que é o maior dentro de mim.
Que é o poder de Deus agindo. Que é o alimento, né? Que é o alimento para me dar o quê? Tem que A começar paz. com um bom café da manhã. Exatamente. E ter um Quer bom dizer, almoço. Então, e... aqui, Josafá, palavra ele de proclama Deus. em primeiro lugar, antes de tudo. Olha, os caras estão aí, são 3 territórios que se juntaram. Só tem uma coisa, nós vamos orar em primeiro lugar. Amém. E vamos, vamos nos ajoelhar. E por isso que o profeta fala, né, no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É o Senhor. Né, pastor? Porque quando tu confia no Senhor e a tua esperança é Deus, Criador dos céus e da terra, e que tem poder para fazer qualquer circunstância mudar na tua vida, tu vai alegrar o teu coração e saber que Ele é um Deus fiel. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. 2 regrinhas boas por dias de hoje. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Primeira. E a segunda, tudo é possível que crê. Então, o nosso programa de hoje, ele é para trabalharmos em cima dessa conscientização de que em momentos que estamos bem, louvamos a Deus. Em momentos que estamos enfrentando desafios, confiamos em Deus e sabemos que Ele vai nos abençoar. Então, confiar em Deus. Em ti, pois, confiam, ó Deus, os que conhecem o teu nome, diz no Salmos 9:10, porque tu não desampara aqueles que te buscam. E tem ainda Isaías 64:4, que nunca se ouviu com ouvidos, nem se viu com olhos, Deus além de ti, diz o profeta, que trabalha para aquele que nele espera. Bom, o nosso tempo passou. Ligeiro, né? Ligeiro. O Sérgio veio com um estudo bíblico Eu para vi. 5 programas. Vou ter que voltar. Olha, tem mais 3 folhinhas que eu Eu nem já li vi, aqui. eu vi. O Sérgio veio engatilhado para 5 programas, já vi aqui, mas foi muito legal, foi bênção. Eu acho Posso que deixar minha frase? Pode. Pode. Confiar em Deus é ter certeza que a recompensa é muito maior que o risco. Vamos orar com as Amém. pessoas. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meu sonho. Pai, nós oramos agora, Meu Deus. de acordo com a Tua palavra, Senhor, crendo que Tu és fiel, Tu és poderoso, e os Teus olhos estão sobre nós. E os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Amém. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu socorro, clamamos pelo Teu cuidado e a Tua bênção sobre a nossa vida. Oramos agora, inclusive, com pessoas que estão nos assistindo com desafios na família, de saúde ou finanças. Pai, abençoa todos pelo Teu poder, que venha a Tua paz, que venha a Tua vida sobre nós. Em nome de Cristo oramos. Amém. E amém. Amém. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca. Muito bem, foi bênção de Deus. Jorge, foi bom te ter junto aqui de novo, foi legal. Muito obrigado. Sempre importante estar com vocês aqui, né? Compartilhando o amor de Deus, a graça de Deus, pastor. Muito obrigado. Bom, Jorge, pastor na série Igreja Encontro de Fé, foi o pastor que pregou na quarta-feira à tarde e está conosco sempre participando das lives também nos cultos da série, tá certo? Pastor Sérgio, Amém. Hoje à noite, 18h30, temos uma reunião e às 20 horas também mais uma reunião. Esperamos e contamos com a sua presença. Amém? beleza, Sérgio? E nós, na série Igreja Encontro de Fé, estaremos juntos com vocês a partir da parte da manhã, já às 9h30 e vamos até às 20 horas. Você tem que se inscrever na nossa sede através do nosso site, tá certo? Muito obrigado, colegas. Até o nosso próximo programa.